Olá, querido, graça e paz. Meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E o tema que Ele colocou é: Você é de verdade? Eu queria que você pudesse refletir nesse momento sobre alguma situação onde você possa ter feito ou agido de uma certa forma que você não agiria, ações que você teve que não condizem com quem você diz ser na realidade. Enquanto estava trabalhando, me lembrei de algumas cenas, né, algumas falhas de caráter que eu cometia quando eu era criança, quando eu era mais novo. Eu me lembro de uma cena bem nítida assim na minha mente, onde eu estava voltando para a escola e estava pensando comigo mesmo: caramba, meu dia foi péssimo. Mas foi péssimo por quê? Foi péssimo porque eu falei algumas coisas que não deveria falar, algumas coisas que eu não sou ensinado a falar. E naqueles pensamentos eu comecei a pedir perdão a Deus e falar: Deus, me perdoa. Tu sabes que eu não sou assim. Eu vou fazer o possível para não voltar a falar essas coisas. Mas naquele momento, né, eu não sabia, mas já era o Espírito Santo, ele atestando na minha consciência, né? Caramba, rapaz, você não é assim. Isso não condiz com você. Isso não condiz com quem você quer ser. Eu não sabia, mas já era o Espírito Santo falando, né? E eu me lembro, né, que eu comecei a tomar mais cuidado com o que eu falo, a me cobrar mais, sabe, com o que eu falo, para não saírem palavras que não edificam, mas sim palavras de vida. Afinal de contas, a palavra diz que da mesma fonte não podem jorrar duas águas, ou saem águas boas ou águas amargas. Então a gente tem que tomar cuidado no falar. E eu sabia que eu estava errando em alguma coisa, por isso que eu voltava da escola, eu voltava triste, voltava incomodado. E voltando mais um pouquinho no tempo, eu me lembro de uma cena bem clara também, onde eu estava num grupo, né, no autocarro, no micro-ônibus, no caso lá no Brasil, que era o ônibus onde a gente ia, né, onde saía pegando pessoas, né, da escola e tal, e trazendo para casa ou levando para a escola, enfim. A gente estava conversando naquele momento, né, eu e mais um grupo de colegas, e uma menina, uma colega minha, né, falou o seguinte: olha, isso é normal. Tipo, na escola, somos um tipo de pessoa. Em casa, somos outro tipo. E perto de outras pessoas também vão ser outro tipo. Você, por acaso, nunca escutou falar de que somos um tipo de pessoa em cada lugar? E eu, naquele momento, eu não sabia, mas estava sendo influenciado pelo meu grupo ao meu redor. E eu acabei, na época, uma coisa que eu me arrependo é concordando com o que ela falou. Eu pensei: nossa, caramba, é verdade. Por mais que pessoas possam viver assim, com máscaras, né, sendo uma coisa em um lugar e outra em outro, não é isso que a Bíblia diz que devemos ser. Afinal de contas, Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se eu me digo filho de Deus, que quero demonstrar o caráter de Cristo para as pessoas, para que elas também sejam salvas, eu não posso ser assim. Quem eu sou em casa, eu devo ser no meu trabalho, na escola onde eu estudo, devo ser na igreja, devo ser em casa, em todo lugar. Afinal de contas, a Bíblia que muitas pessoas vão ler, a única Bíblia, são os teus comportamentos e os meus. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque sempre estamos sendo observados, e se a gente não mostrar que vale a pena ser fiel, que vale a pena servir a Deus, se a gente não demonstrar o real modelo, que é Cristo, a gente vai perecer. E a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente se cerca ao nosso redor, porque senão a gente vai começar a achar normal aquilo que jamais deveria ser normalizado. E para comprovar algumas coisas que eu estou falando já, eu queria provar na própria palavra, na Bíblia, que é o Manual da Felicidade. Eu vou estar lendo para vocês em Provérbios 12, do versículo 17 ao versículo 20, que diz assim: a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas a um instante. Em vários versículos vai estar comprovado que o mentiroso, aquele que não fala a verdade, aquele que não dá bom testemunho, os caminhos desses serão rápidos aqui nessa terra, porque serão abreviados,
O caminho do ímpio, ele é abreviado, diz a palavra do Senhor. Ou seja, se você não é de verdade e nem fala a verdade, saiba que você está correndo um grande risco de ter a sua vida diminuída. Afinal de contas, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Por isso, se você vivia assim, peça perdão a Deus, se arrependa, ou seja, mude os seus caminhos e tenha uma nova vida, porque você é nova criatura. E se você é nova criatura, esses comportamentos antigos não condizem com quem você é agora. Eu também vou estar lendo Efésios 6, versículo 14, que diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Também vou estar lendo Tiago 4, versículo 4, que diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a inimizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Aqui a gente percebe, lendo Tiago, do 4, versículo 4, que diz que quem é amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. A gente percebe que a glória, Deus ele não divide com ninguém. Ou você é do mundo, ou você é dele. Ou você tem parte com o mundo, ou você tem parte com Deus. Não dá para servir a dois senhores. Quando ele fala aqui das amizades, pessoas. Ele está se referindo em específico de pessoas, de hábitos, que você possa ter, flertando com o mundo. Por isso que ele chama de adúlteros, porque você sabe da palavra de Deus, você busca supostamente conhecer a Deus, mas o teu comportamento, as suas atitudes, as pessoas com quem você anda não condizem com isso. Ou seja, você se contenta em experimentar uma parte do relacionamento com Deus, mas ficar no meio termo. E a Bíblia diz que porque não és frio nem quente, és morno, e vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Ou seja, nós devemos ter cuidado, não dá para servir a dois senhores, somente a Deus. Se você é filho de Deus, se você quer ter um compromisso com Ele, busque conhecer o Pai que você serve e sirva-o com todo o seu coração, com todo o seu amor e com todo o seu entendimento, para que você não seja confundido no fim. Porque nós não vivemos a verdade, não somos de verdade, não falamos a verdade. Ambientes e igualmente pessoas. Pessoas e ambientes têm o poder de influenciar quem somos. Se você andar com pessoas erradas, você vai começar a achar que o errado é normal, porque elas vão normalizar. Acredite em mim, é muito mais fácil uma pessoa que está no mundo te levar para o mundo do que você que está em Cristo trazer essa pessoa para cá. Ainda mais quando você não tem firmeza, quando você não sabe a sua verdadeira identidade. Mas focando aqui nas pessoas, a gente tem que tomar cuidado. É plausível, por exemplo, se você é uma pessoa que quer ter mais compromisso com Deus, com quem você tem andado? Já parou para pensar nisso? Porque essas pessoas têm grande influência nos teus comportamentos. E se você não tomar cuidado, você vai acabar caindo. Então busque ter muito cuidado com as pessoas com que você vive. Você tem que andar com pessoas que condizem com o futuro que você quer construir. Se você quer ter mais fé, ande com pessoas que tenham mais fé. Se você quer ser uma pessoa de oração, ande com quem ora. Se você quer ser uma pessoa que jejua, ande com pessoas que jejuam. Não dá para andar com pessoas que falam que querem, por exemplo, orar, mas passam a vida, por exemplo, no telemóvel. Não buscam ter relacionamento com Deus. Não condiz. Não tem como. É incompatível. Você precisa buscar estar rodeado de pessoas que tenham algo que você ainda não tem, que te acrescentem algo. Se você não estiver perto dessas pessoas, você vai perecer. Você vai andar pelo caminho dos ímpios, vai estar na roda dos escarnecedores, e quando você menos perceber, você vai acabar estando lá, dando mau testemunho, sendo confundido. E por que isso acontece? Porque você não sabe a sua verdadeira identidade. Cristo, ele andava com vários pecadores. É verdade, concordo com você, mas ele sabia exatamente quem era, ele sabia qual voz ele deveria escutar, porque se você voltar em Mateus, você vai ver que quando ele é batizado, ele escuta uma voz dos céus, que diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Mas no deserto, quando Jesus ele vai, antes de começar a caminhada dele, ele vai estar em jejum. E quando ele está no momento onde ele está mais fraco, na parte carnal, mas em espírito, em alta, Satanás ele chega e vai tentá-lo. E a primeira coisa que ele tenta é na sua identidade. A primeira coisa que o mundo vai tentar você é na sua identidade. Se você vai saber quem realmente é. Satanás diz assim: se você realmente é o Filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. E aí eu saberei que você é filho de Deus. Ou seja, estava botando Jesus à prova, a identidade de Jesus. Mas Jesus, o tempo todo, ele sabia exatamente quem ele era, que ele era filho de Deus. Ele sabia em qual voz escutar, não a voz do devorador, mas a voz do Pai, que diz que ele era filho amado. Ou seja, se você não sabe a sua identidade porque você não busca ter relacionamento com Deus, e assim eu já vou indo para outro tópico, se você não tem relacionamento com Deus, você não sabe a sua verdadeira identidade. E se você não sabe a sua verdadeira identidade, não tem como você ser de verdade. É uma constante, está tudo interligado. Se você não sabe quem você é em Cristo, logo você não tem como demonstrar ter o caráter de Cristo. Se você não demonstra ter o caráter de Cristo, você não sabe a verdade, você não sabe o que é o amor, porque o amor é Jesus Cristo. Você não sabe o que é justiça, o que é misericórdia, porque misericórdia, justiça também é Jesus Cristo. Ou seja, você não sabe quem você é. Busque a partir de agora ter um relacionamento firme com Deus, para que você não seja confundido, para que você faça uma maior seleção das pessoas que estão ao seu redor, porque senão você vai cair. O que faz com que não sejamos de verdade? Ignorância. Muitas das vezes também é ignorância, a gente não pode generalizar. A gente tem que tomar cuidado, porque nós, como filhos de Deus, somos encarregados de espalhar as boas novas. E às vezes tem pessoas, é uma realidade, elas cometem erros, cometem pecados porque não conhecem. Porque não conhecem o Evangelho, porque não conhecem a Cristo. Então é por isso que você precisa descobrir quem você é, para que Deus ele possa te usar como instrumento dele, para que ele mude não somente a tua história, mas mude a de quem está ao seu redor. Você tem que descobrir a sua identidade para que você descubra o teu propósito e assim você venha viver uma vida de verdade, venha viver o extraordinário de Deus para você. Venha viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano, aquilo que Deus tem preparado para quem o ama. Se você não sabe a sua verdadeira identidade, se você não sabe quem você é, se você não sabe a mensagem que você carrega, não tem como você fazer diferença na vida das pessoas. E é por isso a necessidade, a urgência de que você consiga descobrir quem você é, para que você venha tirar outras pessoas da ignorância, para que você saia da ignorância e assim você também tire outras pessoas da ignorância. Qual o prejuízo de usar uma máscara e não ser de verdade? Aliás, quais? Primeiro de tudo, você nunca vai alcançar sua verdadeira felicidade, porque a felicidade está em Cristo, e está em tê-lo como seu Salvador e também Senhor, para que a partir daí, ele sendo como seu Senhor, ele vá mudando algumas coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Afinal de contas, nós não somos perfeitos e a transformação vem a partir daí. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu garanto a vida eterna e também uma vida de abundância aqui na Terra. Porque quando eu vou descobrindo quem Cristo é, eu vou vendo, caramba, esse comportamento que eu tenho não condiz com a pessoa de Cristo. Vou mudar isso aqui. E certamente assim você vai ser feliz. Não é instantâneo, é processo. Muitas pessoas se frustram com o Evangelho por causa disso. Porque muitos passam a mensagem errada. Falam, tudo que você precisa é aceitar Jesus que sua vida vai mudar. Essa frase está certa, mas está incompleta. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e também como Senhor, para que assim você venha viver pelos princípios que Ele estabelece e através desse processo de santificação que você já aceitou quando você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, para que assim nesse processo de santificação você venha mudando comportamentos que antes você tinha, comportamentos destrutivos que te afastavam da felicidade, e assim você vai encontrar a verdadeira felicidade.
Ou seja, quem usa máscara, quem não é de verdade, não busca ter intimidade com Deus. Quem não busca ter intimidade com Deus não vai ser feliz. Vai viver uma vida incompleta. Porque se você não está vivendo a verdade, logo você está vivendo na mentira. E a mentira não significa só que você está mentindo, mas que você está fazendo aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. Você está vivendo uma vida que não condiz com quem você é, com quem Deus te chamou para ser. Isso é viver na mentira. Você está enganando a si próprio e está sendo enganado pelas pessoas que dizem, que insistem em dizer o que e quem você é, mas você não sabe quem você realmente é. Você é apenas um reflexo distorcido daquilo que as pessoas dizem que você é. Ou seja, você tem que tomar cuidado. Você tem que buscar descobrir quem você é para que você não venha viver uma vida de mentira. Porque pare para notar a vida de um mentiroso. A vida de um mentiroso é uma vida desgraçada. Porque o tempo todo ele vai estar preocupado com alguma coisa, em ser descoberto, em manter algum segredo. E o mentiroso ele vai estar preocupado em tipo, se essa nova amizade que ele fez, se ela está falando a verdade ou não. Porque afinal de contas, se ele é capaz de mentir, a outra pessoa também. Eu espero aquilo que eu sou na outra pessoa. Então eu tenho que tomar cuidado. A vida do mentiroso é uma vida miserável. A vida do mentiroso é uma vida miserável. É uma vida que não faz sentido, que vai perdendo sentido o tempo todo. Porque se ele não é filho de Deus, logo ele é filho do pai da mentira, que é Satanás. Ou seja, busque a partir de hoje ter relacionamento com Deus para que você saiba quem você é de verdade. Para que você não venha ser confundido pelas vozes dos críticos, dos mentirosos, das pessoas que falam que você é um fracassado. Mas saiba, você não é. Você é mais que vencedor em Cristo. Essa é a verdade. Se você buscar ter um relacionamento com Deus, se você buscar conhecer quem Cristo é, você vai chegar à mesma conclusão que eu, de que apesar de não merecer, Ele nos escolheu. Ele nos deu a oportunidade. Deus não precisa de você. Deixa uma coisa bem clara aqui. Deus não precisa de você. Mas Ele te escolheu. Mesmo assim, você precisa de Deus, mas Deus não precisa de você. Tenha certeza disso. No momento que você, mesmo conhecendo a Deus, você começar a achar que você é o top, que você é o máximo, que você não precisa, você não tem nada a melhorar, fica tranquilo, Deus vai te derrubar. Como ele fez, por exemplo, com o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Saul começou a achar-se orgulhoso. E Deus é o mesmo Deus que levanta reis, é o mesmo Deus que tira reis. Ou seja, você tem que tomar cuidado com o orgulho. E você só se blinda do orgulho quando você ler a palavra de Deus, quando você busca praticá-la, como o rei Davi. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque quando ele pecava, ele imediatamente ele se arrependia. Ele não dava desculpa como Saul. Todo orgulhoso, todo mentiroso dá desculpa. Adora dar desculpa. É especialista em dar desculpa. Ah, eu faço isso porque os outros fazem isso. Todo orgulhoso é especialista nisso. Mas o humilde, ele traz responsabilidade para si próprio. Ele reconhece que ele falhou, que ele errou e que precisa da misericórdia de Deus. E por isso ele se encontra um homem segundo o coração de Deus. Busque isso para sua vida. Busque viver de verdade. Guarda os mandamentos no coração, como Davi ele fala em Salmos. Guardei os mandamentos do Senhor no meu coração, para que assim eu não venha me perder. Faça você o mesmo. Guarde os mandamentos que Deus te deu e viva eles. Porque não basta só saber, como eu venho reiterando várias vezes nas minhas mensagens, não basta só saber, tente se viver, porque a fé sem obras ela é morta. Se você tem uma fé, você tem que pô-la em prática, pô-la à prova, mesmo que seja pequena. Pedro, o discípulo de Jesus, ele errou muito, mas ele tinha pequena fé, mas pelo menos ele usava. Esse mesmo Pedro, que era um homem de pouca fé, depois você vai ver, após Jesus ele ter morrido, você vai ver Pedro ele passando e a sombra dele curando pessoas.
Jesus ele fala que mesmo que a nossa fé fosse como um grão de mostarda, se nós tivermos fé o suficiente para falar para uma montanha, para que ela se remova do lugar, ela seria removida. Em quem você está crendo? Busque saber quem é a fonte, quais são as palavras que você tem bebido. Se são palavras de verdade ou palavras de mentirosos. Por que tudo que é ruim você tem facilidade em ouvir, em guardar no cofre do seu coração? Mas tudo aquilo que é bom, agradável, aquilo que é sincero, aquilo que é bom para você, você despreza, você joga no lixo. Pelo amor de Deus, hoje é dia de mudança. Mude a sua vida. Você não nasceu para ser um repudiado, um fracassado. A Bíblia deixa claro que sim, no mundo teremos aflições, mas seriam coisas ocasionais. Não seriam o tempo todo, porque a vida que Ele nos apresenta para viver nesse mundo é uma vida de abundância. Vida de abundância é uma vida de felicidade, uma vida de prosperidade, uma vida de sinceridade perante o Pai, onde eu sirvo aos outros com aquilo que eu tenho, para que assim a minha vida venha fazer mais sentido. Afinal de contas, como Jesus ele diz, para que nós venhamos ser os maiores, devemos ser primeiro os menores, como Ele mesmo fez. Quando vivemos através de uma máscara, nós prejudicamos a nossa própria vida, nós atrasamos a nossa vida, porque vão aparecer oportunidades para nós, mas se a gente for simplesmente uma máscara, uma hora ou outra, ela vai cair, ela é descoberta. Não há mentira que fique encoberta por muito tempo. Sempre uma hora vem à tona. Para que uma sombra desapareça, basta atacar um pouco de luz nela. Quem você está sendo? Você está vivendo uma vida de mentira? Você está sendo personagem? Ou você é de verdade? Como ser e viver a verdade? E quais os benefícios de praticar a verdade? Bom, a primeira coisa como eu venho frisando desde a minha primeira mensagem, é você buscar ter relacionamento verdadeiro com o Pai. Se você não tem relacionamento com o Pai, repito, você não sabe quem você é. Então você tem que ter relacionamento com Deus através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum. Não tem como se conhecer, não tem como você conhecer a si próprio se você não conhece a Deus. Porque a tua verdadeira identidade, ela está em Cristo. Se você conhece a Deus, você vai conhecer a sua verdadeira identidade. E quando você conhece a sua verdadeira identidade, você sabe o seu propósito de vida. Se você sabe o seu propósito de vida, meu irmão, você vai ser muito feliz. Você vai viver o extraordinário de Deus. A tua vida, ela vai caminhar, você vai sentir todos os dias uma progressão. Você pode ter momentos, sim, de tristeza, como todo ser humano. Não é isso que eu estou falando, que você vai ter uma vida onde você vai estar inibido, né? De sentir tristeza, de passar por lutas. Eu seria mentiroso se falasse isso. Mas posso te garantir que a tua vida nunca vai fazer tanto sentido a partir do momento que você descobrir o seu propósito e começar a vivê-lo. Aí a tua vida começa. Busque selecionar melhor os ambientes e as pessoas que estão ao seu redor. Cerque-se de pessoas boas. A palavra já diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Para que você vai tentar fazer o contrário? Me fala. Vai tentar contrariar algo que está dando certo há milênios. Algo que está dando certo até hoje. A palavra é imutável e os princípios que estão nela servem até para os dias de hoje. É o manual da felicidade. Se o manual da felicidade está falando que eu não devo me assentar com os escarnecedores, para que você não venha me perder, por que eu vou teimar em fazer o contrário? Por quê? Para que perda de tempo? Cerque-te de pessoas que querem o mesmo que você, servir ao Deus Todo-Poderoso, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento. Busque estar rodeado de pessoas que tenham, por exemplo, mais fé que você, se é isso que te falta. Se te falta vida com oração, busque estar cercado de pessoas que buscam ter essa vida e que possam te instruir no caminho da verdade. Viva a sua verdadeira identidade, pratique aquilo que está escrito para que assim você venha viver aquilo que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para quem o ama. Se você começar a viver e a praticar, você vai viver uma vida extraordinária. É promessa do Senhor. A Bíblia é o único livro que tem a capacidade e a ousadia de simplificar a felicidade em apenas um texto. Na Bíblia está escrito que aquele que praticar os mandamentos do Senhor, que viver segundo a vontade do Senhor, do fruto do trabalho dele comerá e feliz ele será. Tudo lhe irá bem. Ou seja, se você quer ser feliz, como todo ser humano emocionalmente saudável busca, essa é a nossa diferença dos animais. Os animais, eles se contentam em existir, em terem sobrevivido no fim do dia. O ser humano é diferente. Ele busca, um ser humano emocionalmente saudável, busca ser feliz. Eu encerro dizendo que, se você não quer ser feliz, saiba que isso é uma estratégia do inimigo para poder te destruir. Entenda isso do que eu vou falar e pare para refletir sobre no momento. Jesus, ele morreu para que você venha ter uma vida eterna e também uma vida em abundância. Vida em abundância é felicidade. A estratégia de Satanás desde os tempos antigos é fazer com que você seja tão desgastado, que você crie lutas suas mesmas, ou seja, combata o mau combate, que é a luta que a gente cria e não a que Deus envia, que a gente esteja tão desgastado pelas lutas terrenas, ou até pelos desgastes que vêm, porque essa vida, ela é difícil, ela é pesada, a caminhada na terra, se não for bem planejada, se você não souber da verdade, que é a palavra de Deus, se você não praticar os princípios que estão nela, realmente é muito pesada. Se Deus é justo, por que alguns sofrem mais e outros menos? É porque alguns têm a capacidade de, mesmo em situações difíceis, praticar o que está escrito, enquanto outros ficam reclamando e ficam murmurando. Saiba que, se você não quer ser feliz, isso é coisa de Satanás para poder te enganar. Jesus, ele veio para que você seja feliz. E como você vai dizer que você é discípulo de Deus se você não quer ser feliz? Vê se isso bate. Vê se isso faz sentido. Não faz. Não faz. Isso é mentira. Isso é uma mentira que Satanás, ele fica tentando colocar no teu coração para que você venha tirar a tua própria vida e assim você morra e se perca para sempre. Porque uma pessoa que não vive direito nessa terra, ela vai sofrer muito. Ela tem chance de ir pro céu? Claro! A vida aqui na terra muitas vezes não tem muito em considerar, por exemplo, não tem muito a ver com como você vai viver no céu. Mas aqui nós estamos sendo treinados. Como você diz que você é cidadão dos céus, e onde no céu é alegria, é amor, se você não consegue ser feliz aqui? Meu irmão, para de culpar os outros pela tua infelicidade, para de culpar, de terceirizar a culpa, a gente adora isso. Posso te afirmar que você pode vir de qualquer lugar, Deus, ele pode mudar a sua história. Deus é um Deus de recomeço, é um Deus de amor, é um Deus que tem uma vida para você. A palavra diz que ele tem planos, mas planos de paz e não de mal, planos para te dar um futuro de esperança, o futuro que você deseja. Comece a construir o teu futuro a partir de agora, pautado na verdade. Para de ser enganado por Satanás. Você é precioso, você é preciosa, tá ouvindo? Eu não sei o que te disseram, se você escuta a vida toda que você não vale nada, que você não é suficiente. Acredite, você tem um pai que te ama, um pai que te respeita, um pai que demonstra um carinho tão grande, um amor tão grande por você, que foi capaz de mandar o filho dele para uma cruz por você, por amor a você. Você não merecia. Se você parar para notar, a palavra de Deus, a Bíblia, é a única história onde o herói, ele tenta salvar o vilão. Você e eu somos os vilões da história. Você e eu é quem negou a Deus. Nós somos quem nascemos no pecado. Jesus não, ele nasceu em glória. Jesus, ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha a menor obrigação de morrer por nós. Mas mesmo assim ele o fez. Seguiu o plano do Pai à risca e nos amou como nenhum ser humano é capaz de te amar.
Firma o teu coração nesse amor a partir de hoje. Construa uma nova história com Deus. Não importa o que você tinha vivido até então, saiba que com Deus tem solução e a tua vida vai ser muito melhor. Venha viver o extraordinário de Deus para sua vida e venha ser transformado pelo amor de Deus, porque Ele tem interesse em transformar a sua história para que não só você, mas a sua casa, os seus filhos e os filhos dos seus filhos venham ter a vida mudada. Muitos vão perder se você não mudar a sua vida, se você não cumprir o teu propósito de vida. Por isso, a partir de hoje, tenha mais relacionamento com Deus, viva de verdade, para que você possa ter uma vida conforme aquilo que Deus tem preparado para você. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Olá, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te desafiar a você espalhar essa mensagem para que mais pessoas venham a ser abençoadas, né? Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo com algum amigo e ajude o canal a crescer para que mais vidas possam ser abençoadas, né? Porque no mundo hoje em dia, o que mais falta é esperança. Então seja um mensageiro de boas notícias, seja um instrumento de Deus para poder abençoar a vida do outro, e você verá aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Eu desejo para vocês muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.